O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, recebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição, a Imaculada Concepção de Maria. Uma festa antiga na igreja. Celebra-se esta festa desde o ano de 1477. Uma festa que foi instituída pelo Papa Sisto IV, lá no longínquo ano de 1477. Porém, no século XIX, esta festa tornou-se dogma da igreja. No ano de 1848, o Papa Pio IX institui dogma da igreja, a Imaculada Conceição. O segundo dogma da igreja. Dogma a gente não questiona. Dogma é um dado de fé. Dogma nós não vamos
procurar explicar racionalmente. Racionalmente não tem como entender. Como que uma mulher pode ficar grávida sem ter conhecido homem algum, sem ter tido uma fecundação artificial, como hoje acontece? Aos olhos humanos, isso não se explica. Mas para Deus nada é impossível. O próprio evangelista Lucas diz isso nesse evangelho de hoje. Portanto, quando se trata de dogma, não vamos procurar explicações racionais. Nós, católicos, cremos nos dogmas da Igreja. Portanto, cremos na Imaculada Concepção de Maria. Cremos na Imaculada Conceição. Que é o que significa essa expressão? Quando nós falamos Nossa Senhora da Conceição, Conceição é o mesmo que concepção. É a sua concepção imaculada, sem pecado, que hoje nós celebramos. E ao celebrar o dogma da Imaculada Conceição, ao celebrar Nossa Senhora, que concebe sem o pecado original, nós somos convidados também a refletir sobre o pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus. Quanto mais santos nós tornamos, quanto mais nós corrigimos nossos pecados, mais próximos de Deus nós ficamos. Por isso que nesse tempo do advento, nós somos convidados à revisão de vida, à correção dos nossos pecados, a fazer uma boa confissão, no sentido de procurar corrigir aquilo que ainda nós não corrigimos, de falhas, de fraquezas, de pecados da nossa vida. E Nossa Senhora hoje se coloca diante de nós, como ser humano que ela foi, e diz: é possível o ser humano não pecar. É possível corrigir o pecado. A nossa vida deveria ser, a exemplo de Nossa Senhora, uma busca constante de correções das falhas, dos pecados. É isso que Nossa Senhora nos ensina hoje, com a solenidade da sua Imaculada Concepção. Uma solenidade que acontece dentro do tempo do advento, e não é por acaso. Ela está dentro da liturgia do advento, embora abramos um parênteses, porque é solenidade. Vocês viram que hoje nós usamos branco, nós cantamos o hino de louvor. Essa missa é solene, mesmo acontecendo num tempo em que a liturgia pede sobriedade, em que a liturgia não tem o hino de louvor, que é um tempo de preparação. Mas ela entra nesse tempo, porque Nossa Senhora, no tempo do advento, é, depois de Jesus, figura central. É ela a portadora de Jesus. Ela é o símbolo máximo do advento. Todos os símbolos do advento ficam em segundo plano, perto de Nossa Senhora, porque é a sua concepção, a sua gravidez, a sua gestação, que é a gestação do Filho de Deus, que nós celebramos nesse tempo do advento. Então, cada um de nós, como eu dizia em outras celebrações, deveríamos sentir, a exemplo de Nossa Senhora, grávidos dessa presença de Deus, com o coração
imaculado, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem pecado. O coração de Nossa Senhora é imaculado, por isso nós celebramos numa outra data o Imaculado Coração de Maria, o coração sem pecado, o coração sem mácula, o coração sem mancha. Nesse tempo do Advento, Nossa Senhora nos convida: vamos tirar as máculas do nosso coração, da nossa vida, as manchas, os pecados, para nós nos chegarmos bem perto de Deus, para nós termos dentro de nós, a exemplo de Maria, grávida, Jesus, porque daqui a pouco nós vamos recebê-lo na Eucaristia. E como nós podemos receber Jesus num coração cheio de máculas, de pecado? Ela nos ensina a purificar nosso coração para receber o seu Filho, como ela fez ao receber o anúncio do anjo Gabriel. Por que que ela ficou tão assustada, tão perturbada, com tanto medo, quando o anjo lhe anuncia que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus? Porque ela não se achou digna. Como que ela poderia receber Jesus no seu ventre, na sua vida, sendo humana, sendo limitada? O anjo a tranquilizou. Primeiramente disse: alegra-te, cheia de graça. Maria deveria se alegrar, e de fato se alegrou, porque Deus a encheu de graça. Ela foi agraciada por Deus. Entre tantas mulheres do mundo, ela foi a escolhida para ser a mãe do seu filho. Não existe graça maior que essa. Essa é a maior de todas as graças. E toda vez que a gente recebe a Eucaristia, nós experimentamos um pouquinho a graça que Nossa Senhora teve. Nós ficamos cheios de graça, porque também recebemos Jesus na Eucaristia. Quantas vezes a gente comunga sem ter essa noção de que Deus também nos enche de graça quando o recebemos na comunhão? E Maria então recebe o anúncio do anjo para se alegrar. Nós devemos nos alegrar sempre que recebemos Jesus no coração, na Eucaristia. Depois o anjo diz para não ter medo. Ela tinha todas as razões do mundo para ter medo, mas o anjo conforta o seu coração. Não tenhas medo, Maria. Deus te escolheu. É motivo de alegria, é motivo de esperança, é motivo de fé. Maria ainda questiona o anjo: como é que isso vai acontecer? Na sua visão humana, ela sabia como acontecia uma concepção. E o anjo disse para ela: a sua concepção será diferente de todas as outras, porque é Deus que vai estar presente na sua vida. E ela então confia. Ela confia em algo que aos olhos humanos parecia impossível. Hoje ela nos convida a crer no impossível, porque para Deus tudo é possível. Para Deus foi possível a gravidez imaculada de Nossa Senhora. Para Deus foi possível uma mulher de idade avançada, estéril, gerar um filho, Isabel. Para Deus era e é possível tantos milagres que aos olhos humanos parecem impossíveis.
Então Maria nos convida hoje, ao celebrar a sua Imaculada Concepção, a confiar mais em Deus, a entregar toda nossa vida a Ele e fazer como ela fez, dizer o que ela disse: Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Isso é uma entrega total. É o não confiar-se mais em nós mesmos, mas confiar plenamente em Deus. Algo que também não é fácil, porque às vezes nós nos apegamos tanto às nossas seguranças, e a gente confia desconfiando de Deus. Maria nos ensina a confiar plenamente, a fazer uma entrega total, deixar que Ele faça em nós aquilo que Ele quiser, e Deus quer sempre o melhor para nós. Quando nós temos essa confiança, a nossa vida muda de sentido, de significado, nós nos sentimos tão leves, que é como se nós já não vivêssemos mais neste mundo. É essa confiança que nós buscamos atingir, tendo o exemplo de Nossa Senhora, aquela que junto com Jesus busca redimir o pecado da humanidade. Lá no livro do Gênesis, ouvimos na primeira leitura que o pecado entra no mundo por uma mulher, a mãe da humanidade, Eva. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, agora escolhe uma outra mulher, Maria, para ajudar a eliminar o pecado do mundo, fazendo dela um ser sem pecado, para gerar aquele que viria para, na cruz, catalisar todos os pecados da humanidade. É esse Deus que Maria nos revela hoje, ao celebrarmos a sua Imaculada Concepção. E na segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Efésios, nós vemos que tudo isso, diz São Paulo, é Deus nos abençoando com todas as formas de bênçãos. Ter Maria como exemplo, escolhida, eleita por Deus, é uma grande bênção de Deus para a humanidade, porque mostra que Deus olha para cada filho, para cada filha, e o cumula de bênçãos. Nossa Senhora nos ensina tudo isso e muito mais nessa liturgia de hoje, em que celebramos a sua Imaculada Concepção em pleno tempo do Advento. Agora, no próximo domingo, nós começamos a segunda etapa do Advento, onde Maria aparece como centro, junto com Jesus, preparando a chegada dele, o menino Deus. Por isso essa festa é oportuna. Essa festa nos faz essa passagem para a segunda etapa do Advento, que celebra a primeira vinda, ou seja, o nascimento de Jesus. Acompanhemos com ela então essa chegada do menino Deus, cheios de alegria, como se o anjo estivesse dizendo ao nosso ouvido: alegra-te, você também é cheio de graça. Não tenha medo, o Senhor está contigo. E assim nós vamos seguindo rumo ao Natal do Senhor. É o que Ele nos quer, é o que Ele nos pede, é o que Ele nos ensina na liturgia de hoje.